Antes de mais nada, tá, rapaziada? Abriu lá a temporada de promoções da GoCase. Se você ainda não conhece a GoCase, não esquece de passar no link aqui que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, que é a semana da Black Friday com 70% de descontos em itens, tá? Licenciados e oficiais do Palmeiras com a GoCase e de outros clubes também. Se eventualmente tiver alguém aí que torce pro Flamengo, para outros clubes, pro Botafogo, enfim, dá uma passada lá na GoCase que vocês vão gostar. Não esquece de utilizar o cupom GO Porco, não Gol com L, tá? GO Porco, tá tudo aqui na descrição e no comentário fixado. Meus amigos, vamos lá. A gente vai direto para a gravação, depois a gente conversa com calma aí, tá? Pra gente trocar essa ideia, tá bom? Sobre outros assuntos. Nesse vídeo aqui, eu tô trazendo um comunicador da Globo e um comunicador de mídia alternativa pra gente refletir se o Palmeiras é favorito e por que bateu o desespero no Botafogo. Tem uma evidência de números que mostra isso, que inclusive é o que a gente reclama da Sociedade Esportiva Palmeiras do Abel, né, do time, em alguns jogos, tá? Eu vou começar aqui pela redação do Rizek, porque é um formato de resumo barra redação da opinião dele do que e por que o Palmeiras tem esse segredo. E a gente vai depois para o Rick do Covil do Fute, que traz alguns números muito legais a respeito do porquê o Botafogo entrou nesse desespero e os números refletem isso, tá? Então quem for novo aí, pedir o like, compartilhamento do conteúdo e a sua opinião aqui, ó. Você que está participando da gravação, enquanto eu vou colocando os dois conteúdos, se vocês concordam ou discordam. Porque isso aqui, ó, que está aparecendo aqui embaixo já fica registrado em vídeo, tá bom? Vamos lá. O Ferreira falou uma coisa sábado, depois da vitória magra sobre o Atlético Goianiense, que eu acho que é muito definidora sobre o que é o esporte de alto rendimento. Nesse nível, né, dos grandes campeões, você tem que arrumar um jeito de ganhar mesmo quando você não está bem tecnicamente, taticamente. Mesmo quando você joga mal, você tem que dar um jeito de ganhar. E eu acho que isso é o que difere principalmente os grandes dos normais no esporte de alto rendimento. Vou fazer uma analogia, por exemplo, com o tênis. Será que o Djokovic é o maior vencedor da história porque ele tem uma técnica que ninguém teve na história? Eu Consistência, consistência. não acho. Eu acho que o que faz dele o maior vencedor da história é que o Djokovic, muito bom, excelente, extraordinário tenista, além disso, é um esportista que consegue arrumar soluções para vencer jogos, mesmo quando ele não está bem tática e tecnicamente. O Palmeiras para mim ganha jogos na marra. Foi o que eu falei lá no vídeo ou live de ontem ou antes de ontem. Já não lembro mais, que é tanta live, tanto vídeo que eu já me perdi. Mas é ganhar jogos na marra. O Palmeiras aprendeu isso com o Abel. Eu acho que é um dos maiores legados aí que ele deixa. Não é tático, não é técnico, é ganhar jogos na marra. Não é pela técnica, definitivamente. É uma analogia que eu faço com o Palmeiras, inspirada na própria fala do Abel no sábado. Se você pegar os últimos jogos, o Palmeiras não foi brilhante contra o Bahia, longe disso. O Bahia jogou bem melhor que o Palmeiras deu até sorte naquela vitória. Idem contra o Atlético Goianiense, mas ele vai lá e arruma uma solução para vencer, ao contrário do que fez o Botafogo nos últimos jogos. O Botafogo teve volume, né? Se você pegar os últimos tropeços aí do Botafogo, ele dominou completamente os jogos em termos de posse de bola, de volume de jogo, contra Cuiabá, contra o Galo no Independência e agora contra o Vitória. Mas o Botafogo teve uma incrível dificuldade de furar essas retrancas, né? Um time que não conseguiu arrumar soluções para enfrentar times que estavam entrincheirados e deixou pontos no meio do caminho que levaram o Palmeiras a assumir a liderança. Mas o que é essa receita assim, dos grandes vencedores? Bom, isso aí não está no livro, né? Não é uma regra básica. Isso aí você vai criando de acordo com a sua história vencedora. Então, o Palmeiras do Abel, desde que ele chegou aqui nos últimos 4 anos, é o grande vencedor aqui do futebol brasileiro. Já são 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil. Vou falar uma coisa aqui besta, né? Mas que microfone foda, hein? Porra! O cara tá conversando atrás ali, não capta nada. Ou eles tiraram o ruído, né? Depois na edição, mas mesmo assim, caramba, o cara tá conversando do lado dele ali, aparentemente. E não há uma captação do áudio do cara ali. Isso não vai me dizer que isso é um estúdio verde, que ele tá num estúdio à parte. Aí tá muito bem feito, aí é. Não, não é não. Acho que ele tá no mesmo lugar, né? Que o cara ali. Bom, isso daí é uma pira minha parte aqui que pintou.
Só porque o cara tá falando em cima dele ali, não aparece nada no áudio. Entre outros títulos. E você olha assim, no papel e até no rendimento, o Palmeiras é o time mais brilhante dos últimos 4 anos aqui no futebol brasileiro? É o que tem os melhores jogadores? Eu não acho. Mas é o maior vencedor, porque o Palmeiras tem esse segredinho dos grandes vencedores que até o momento o Botafogo não mostrou ter. Isso está sempre mudando. E foi isso que levou o Palmeiras a assumir a ponta e, nesse momento, ser o favorito para vencer o tricampeonato brasileiro. Mas isso está mudando a cada rodada. Depois do jogo de terça a gente conversa. Quero conversar agora antes de ir pro segundo conteúdo. Tudo isso que o Rizek falou é verdade. Tudo que ele falou é verdade. Esse formato de vídeo que ele faz é um formato de vídeo muito bom que ele já faz há algum tempo lá pro GE. Tudo que ele falou é verdade. Agora, nos grandes confrontos, o Palmeiras não achou essas soluções. É importante lembrar o que são os grandes confrontos desse ano. Os clássicos, ora o Palmeiras achou e ora não. Jogos contra o Flamengo, jogos contra o Botafogo, Copas e também o jogo da Supercopa. Então é muito bonito a gente romantizar tudo que o Abel faz, porque agora a gente está brigando pelo título, mas nos grandes confrontos o Palmeiras foi eliminado e faltou essa solução. Amanhã é mais um convite para conseguir enfim ganhar de um time do G4, de um time do G5. O Palmeiras nesse ano, mesmo com tudo isso que o Rizek falou que é verdade, ele está devendo sim. Só que a primeira colocação, ela esconde esses dividendos, esconde. A gente passa uma impressão de que olha como o Palmeiras funciona muito bem nos grandes confrontos durante essa temporada. E eu digo desde o começo do ano, o Palmeiras está devendo. Amanhã é mais um convite para jogadores serem decisivos, certo? O futebol que o Palmeiras apresenta, mesmo como líder, é muito abaixo do que ele pode apresentar. Os números mostram isso. Os números anteriores, ontem a gente olhou os números de 2022. Então, o Palmeiras pode mais. O Palmeiras pode mais. Não há no trabalho do Abel essa crescente aqui. Ó. Há uma crescente em 2022, uma pequena queda em 2023 e segue com uma pequena queda em 2024. Mas é a minha opinião. Isso não quer dizer que você que está aí do outro lado concorde com isso. Mas para mim a gente tem um ápice do trabalho do Abel em 22, uma pequena queda em 23 e uma outra queda em 24, na minha opinião. Ou seja, é um time ainda que consegue resolver seus problemas, que consegue não se abalar por uma derrota no Clássico contra o Corinthians, com as eliminações das Copas. Isso tudo é um fator extremamente positivo da parte aqui dos jogadores, né? Que é o que o Abel tanto valoriza. Mas em termos de futebol, as nossas soluções elas já foram melhores. Agora, por que o Botafogo está em crise? Esse conteúdo é excelente para a gente entender isso através do Rick da Covil aqui, ó. Tá? Você coloca Rick Covil que você acha nas redes sociais dele. Ele faz conteúdo de futebol no geral, tá? Então, olha o que ele trouxe como referência para a gente debater aqui. O aspecto mental do Botafogo é fraco. Como eu não sou o professor Xavier para entrar na mente dos caras, analisei os últimos 10 jogos do Fogão, cruzamentos por minuto. Pô, enlouqueceu, né, Rick? Calma que vai fazer sentido. Dividindo em 3 categorias. A primeira, Botafogo jogando antes do Palmeiras. Botafogo cruzou 19 vezes contra o Corinthians, 21 vezes contra o Fluminense e 31 vezes contra o Criciúma. 0,2 cruzamentos por minuto. Segundo cenário, jogando depois de um resultado ruim do Palmeiras. Botafogo cruzou 29 vezes contra o Grêmio, 13 vezes contra o Furacão, 20 vezes contra o Bragantino, 32 vezes contra o Vasco. A média, 0,2 também. Terceiro cenário, jogando após uma vitória do Palmeiras. Botafogo cruzou 50 vezes. Opa, peraí. Lembra quando falavam que gerava pro Palmeiras uma vantagem jogar depois de todo mundo? Vocês lembram disso? Que levantaram uma hipótese? Olha como já muda a partir do momento que o Botafogo joga depois do Palmeiras. E presta atenção até o final aqui, como sim, o Palmeiras ganhando os seus jogos, jogou pressão para o Botafogo e isso foi refletido através de números. Que não tivesse os números, os jogos que eu assisti do Botafogo, eu notei, principalmente contra o Cuiabá, um aumento de cruzamento para dentro da área, ao ponto daquele time que eu elogiava falar assim, cara, na verdade está muito igual ao Palmeiras do Abel.
certo? Pelo menos os jogos que eu vi, principalmente agora nessa reta final, quando a gente telava os jogos do Botafogo e ao mesmo tempo acompanhava os jogos do Palmeiras. Contra o Cuiabá, 49 vezes contra o Galo e 55 vezes contra o Vitória. 0,5 cruzamentos por minuto. Olha como a média sobe. Para ser mais específico, Botafogo e Vitória. Aos 19 minutos foi o momento em que o Botafogo passou a perder a liderança. O Botafogo tinha cruzado apenas 4 vezes. E é por isso que eu usei essa média. O Botafogo teve uma média de 0,2 na média do Botafogo sem pressão. A partir dos 19 foram 51 cruzamentos. Quando o Almada sai pro banco de reservas, ele pergunta quanto que tá o jogo do Palmeiras. Foi nítido aquilo. A transmissão capta bem na hora ali que ele pergunta como que tá lá o jogo do Palmeiras. Deu para perceber. E aí o que acontece? Isso jogou uma pressão a mais pros jogadores do Botafogo que passaram a cruzar demasiadamente a bola. Ou seja, tá? O Parmeira Mil Grau falou assim, resumindo, a gente entra na mente dos caras. Não a gente só. A liderança entra na mente dos caras. Se fosse o Flamengo entraria na mente dos caras. É o Palmeiras hoje, o Palmeiras entra na mente. Por quê? Porque joga a pressão pro adversário. E um adversário que joga sob pressão, joga como o Palmeiras joga. E ponto final. Essa é a análise. O Palmeiras joga como joga porque ele joga sob pressão de manter a liderança. Não dá para jogar bonitinho. Tá provado aqui. Há como ter boas refutações? Mas aí eu vou te fazer uma pergunta na hora que você for refutar isso aqui no YouTube. Vai refutar lá com o seu textão, fica à vontade. Me traga uma referência de um time que jogou 2 temporadas igual o Flamengo de 19, igual o Palmeiras de 22. Me traga, porque eu não lembro nos últimos anos. Ou seja, a partir do momento que você joga sob pressão, o atleta mostra isso nos cruzamentos para dentro da área. As soluções deles diminuem drasticamente. E passam a ser volume de jogo, abafa cruzamento para dentro da área. Ou seja, o problema que a gente fala que o Palmeiras tem também foi refletido no Botafogo, que não usava desse artifício para ganhar parte dos seus jogos no primeiro e parte dos jogos do segundo turno. Então, talvez o que a gente tanto reclama no Palmeiras do Abel reflete através da pressão por resultado. A pressão por resultado leva o time a ter muito mais esse tipo de volume de jogo dos cruzamentos, do abafa, do que boas soluções por dentro, com a bola no pé. E é por isso que aquele trabalho do Jorge Jesus marca aqui no futebol brasileiro, porque tudo bem que é só em uma temporada, mas ele deu várias soluções de jogar por dentro e conseguir não ficar dependente de um só cruzamento. Ele tinha uma jogada que ele abria para o lado direito e cruzava lá no segundo pau, que era uma jogada característica, mas o Flamengo não vivia só dessa jogada. Essa era uma jogada muito forte naquele Flamengo, mas ele não vivia só daquilo. Média de 0,7 cruzamentos por minuto. Quando a água bate na bunda, Botafogo coloca todo mundo na área, cruzando e não acontece nada. E sem... Não é só o Botafogo e não é só o Palmeiras, a seleção brasileira faz isso. Se a gente pegar os últimos jogos da seleção, a seleção brasileira faz a mesma coisa. Isso é uma situação quase que global. Existem times que têm regras assim, parece que absurdas, como o próprio City, mas é possível que se o desespero bater no City do ano passado, talvez ele aumentasse sim o número de cruzamentos para dentro da área também, tá? Então a gente vê que isso é uma característica de quando o time se sente pressionado pelo resultado. É como se sente o Botafogo hoje. E é como se sente o Palmeiras há muito tempo. Pressionado em manter liderança, pressionado em não perder jogos. E a partir daí a gente viu essa característica muito dominante no Palmeiras. A questão é que o Palmeiras no Brasil é o time que faz isso melhor. Ele não só cruza a bola para dentro da área, ele tem uma chegada dos seus volantes para dentro da área, os zagueiros muito presentes e eles literalmente atacam a bola. O time do Palmeiras realmente sabe fazer esse tipo de jogo. Tem hora que cruza e não dá em nada. Mas o que a gente consegue concluir aqui é a pressão pelo resultado faz com que o time mude drasticamente seu estilo de jogo, passando a ter mais cruzamentos e uma situação até de uma falsa pressão ao adversário para justificar uma boa atuação.
Sempre que o Palmeiras vence, o Botafogo automaticamente usa essa estratégia, mesmo sabendo que é ruim? Qual é a explicação para isso? O mental do Botafogo, facilmente corrompido pela pressão vinda do resultado do Palmeiras. O aspecto 100%, concordo 100%. Então é isso, tá? Mas assim, isso é olhando só a análise do Botafogo. A do Palmeiras é a mesma. A do Palmeiras é a mesma. Se a gente analisar como que a gente ganhou uma Libertadores, pessoal, com cruzamento para dentro da área. Não foi assim? Como que a gente ganhou contra o Flamengo? Uma marcação sob pressão, mas principalmente uma bola longa, também com cruzamento, tudo bem que rasteiro, um passe rasteiro para dentro da área. Então isso é uma identidade de jogo dos times que querem, né, ter resultado, ter consistência. Comenta aí o que vocês acham.